Boa noite. Boa noite. Neste dia 2 de outubro, que ora estamos vivenciando, apresentaremos mais um trabalho do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Alguém pela primeira vez na casa? Sejam bem-vindos, correto? As atividades que nós apresentamos, aqui no quadro está um resumo dela. E hoje, quarta-feira, nós temos a evangelização infantil. Então, os principais trabalhos que nós exercemos, está no painel ali na entrada da porta, né? E que podemos servir de orientação para aqueles que precisam de mais informações. Lembrar apenas que nós temos também a campanha do quilo, o nosso brechó, em que a gente tem roupas, sapatos, outros modos do vestuário, né, para gerar uma receita para casa. E na sequência nós vamos ouvir uma leitura de harmonização que será feita pela nossa irmã. Boa noite, pessoal. Boa noite. Só lembrando que agora, nesse final de semana, nós teremos o último encontro do ERICA, o Encontro Regional Espírita em Joinville. Então ainda dá tempo de quem quiser participar, se inscrever. Tem um folder bem grande ali no quadro, tem um link de inscrições ali. O tema desse ano, que é o Espiritismo. Então sempre foi feito 2 oficinas, só esse final de semana que vai ser um pouquinho diferente. Uma oficina antes do lanche compartilhado, e em seguida o encerramento da caravana da fraternidade, que falou esse ano sobre 70 anos do Pacto Áureo. Então, quem quiser participar ainda será muito bem recebido lá, vai ser em Joinville, lá na Escola Municipal Professora Ada Santana, em Joinville. Então, no folder também explicativo ali. Obrigado. A todos. Essa mensagem é do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança.
Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Após a leitura e a harmonização, a oração para a semana. Senhor, meu Deus, eu sei que não sabemos orar como ninguém. Porém, sei que conheces o que deseja nossos corações e o que necessita nossa alma. Dê-nos sabedoria necessária para lidarmos com as situações da vida, paciência para sabermos esperar o que tanto sonhamos, ousadia para enfrentarmos os obstáculos que encontrarmos pela frente e muita força para vencermos cada um deles de pé. E crendo em nossa vida, só prevalecerá o que o Senhor quiser. Que assim seja. Que assim seja. Então, nesse dia 2 de outubro, nós teremos o prazer de receber a visita do irmão Clóvis Portes. Um rápido histórico desse nosso irmão de Ipatinga, Minas Gerais. Analista de projetos esperantistas e espírita. Atua na intermediação para tradução e edição de livros espíritas para os idiomas como lituano, estoniano, tcheco, húngaro, polonês e espanhol, a partir do Esperanto como língua fonte. Já palestrou no Paraguai, Bolívia, Venezuela, Cuba, Suécia, Bélgica, República Tcheca, Polônia e Estônia. Esse nosso irmão vai nos trazer bastante informações que nós precisamos no nosso dia a dia. Clóvis, é com você, doravante a fala. Meus caros amigos, que o Senhor nos guarde nesta noite de aprendizados comuns que nós compartilhamos na nossa busca pelo conhecimento que liberta as nossas almas. Quando nós nos referimos ao tema desta noite, que é a era da razão e os dias da transição, recordemos de que a razão, conforme nós a conhecemos no nosso século XIX e XX, é resultado de um trabalho, de um esforço que se desdobra ao longo dos séculos. Especialmente no ano de 1637, na cidade de Leiden, na Holanda, o nosso inesquecível René Descartes lança pela primeira vez, pela primeira edição, o livro O Discurso do Método. Esse discurso do método, ele iria quebrar pela primeira vez os paradigmas velhos aos quais os homens estavam escravizados. É verdade que a partir do ano 1500, quando começam as grandes transformações provindas de algumas mentes, como de Lutero, por exemplo, que no ano de 1517 começa o seu trabalho de esclarecimento para outras vertentes do conhecimento de natureza espiritual, surgem outros homens notáveis, como, por exemplo, Galileu Galilei, Giordano Bruno, mas este mesmo
fora queimado vivo no ano de 1600, porque ousara pensar diferente da maioria dos homens daquela época retrógrada. E aí aparece então, nesse momento, especialmente em 1619, quando René Descartes começa a vislumbrar uma nova era do pensamento humano. Mas ele, naturalmente, vivendo num ambiente conturbado da Europa, teve medo de expor as suas ideias, porque poderia ter o mesmo fim de Giordano Bruno. Poderia ser queimado vivo. E por isso mesmo ele postergou o lançamento de sua obra, que só se deu no ano de 1637. O extraordinário dessa obra é que ele começa a fazer, nesse seu chamado método, uma análise pela qual como nós conseguiríamos chegar a um pouco de conhecimento, além daquela trivialidade escolástica da Idade Média. E um dos princípios que ele estabelece é que o indivíduo, para conseguir algum tipo de conhecimento da totalidade, que extrapolasse as escolas tradicionais a que ele havia passado na Europa, ele deveria abstrair de todo o conhecimento, esvaziar-se de toda pressuposição de conhecer algo. E nesse estado de vazio do conhecimento, ele se tornaria um receptáculo natural para absorver o conhecimento que proviesse da observação, exclusivamente da observação, e que passasse pelo crivo da razão, em que ele pudesse ter assentado as bases da aceitação natural, sem que nada lhe fosse imposto por paradigmas anteriores. E dessa forma, ele apresenta a era da razão. E a partir daí, então, que começa a surgir na humanidade ocidental a oportunidade do homem questionar a vida, questionar as coisas, questionar as divindades impostas a ele até então. E a partir daí abrir o leque do conhecimento que viria a dar posteriormente, nos séculos seguintes, a era dos iluministas, a era dos enciclopedistas, a era notável desses homens que tiveram a possibilidade de apresentar a era do renascimento do pensamento humano, a capacidade de questionar as coisas, o status social do homem, a própria religião, que era dominadora, a religião católica apostólica romana, que não admitia, até o advento da era da razão, que alguém pudesse pensar diferente dos seus quadros ou daquilo que os seus mestres e os seus doutores dissessem. Mas é exatamente nesse contexto filosófico, nesse caldo de cultura, que vão surgir Rousseau, Diderot, Montesquieu, os pensadores notáveis na área das filosofias sociais, que vão apresentar esse suporte necessário para que, chegando o século XIX, quando vai aparecer a doutrina dos espíritos, aparecesse então a figura exponencial de Allan Kardec, que pudera beber nessas fontes todas dos seus antepassados, daqueles pensadores europeus que lhe foram antecessores, para que ele pudesse então apresentar essa doutrina que apresenta a consolidação da era da razão. E o extraordinário é que a obra principal que foi apresentada por Allan Kardec em 1857, que é o Livro dos Espíritos, ele apresenta a primeira pergunta, que é uma pergunta aparentemente muito simples. Ele perguntou àquelas entidades que falavam através dos diversos meios de comunicação espiritual que foi estabelecido na França. Ele pergunta: o que é Deus? Hoje, quando nós vivemos uma era de liberdade de pensamento, perguntar o que é Deus talvez seja muito fácil. Mas a época de Kardec, perguntar o que era Deus significava que era um herege, que era alguém que estava contra os princípios do pensamento estabelecido anteriormente na escolástica, de que ninguém questionava coisa alguma a respeito de Deus, porque Deus já era consolidado pelo pensamento da igreja, que havia imposto à sociedade aquele modelo e ninguém podia fugir dele. Mas ele tem essa audácia
de esvaziar-se de todo o conhecimento que a sua cultura da época havia lhe impregnado, ou que poderia lhe impregnar. Para que, esvaziado desses pré-conceitos, ele faz essa pergunta extraordinária, que faz reviver a mesma filosofia grega, que haviam questionado desde as épocas mais remotas da cultura grega, na busca do chamado Deus ou dos deuses. E ele pergunta o que é Deus. A pergunta é extraordinária no seu sentido profundo de filosofia, porque ela tem que responder às questões magnas do homem, porque não conhecendo a si mesmo, não se conhece a Deus, e não conhecendo Deus, não se conhece a si mesmo. E então a resposta que ele recebe dos Espíritos é mais extraordinária ainda, porque a resposta que ele obtém, os Espíritos dizem que Deus não era nada daquilo que haviam ensinado as escolas religiosas até então. Que Deus não era nenhum daqueles deuses gregos, nem os deuses romanos, nem os deuses judaicos, os deuses dos exércitos. Era um Deus diferente, porque ele não era personificado num homem, numa pessoa. Ele era, ou ele talvez não seria a expressão correta, mas essa coisa chamada Deus seria então uma inteligência suprema, um motivo causador das coisas, o elemento, a coisa causadora de todas as outras coisas. E aí, Allan Kardec faz a continuidade das suas perguntas, em que ele vai questionando os espíritos a respeito de Deus, e chega àquela pergunta notável, em que ele pergunta: pode um homem conhecer a natureza íntima de Deus? Ao que os espíritos responderam: não. Dado o vosso estado de evolução, não podeis compreender a natureza íntima de Deus, porque lhes falta um sentido, uma percepção. Essa percepção é a chamada evolução espiritual. E estando nós mergulhados no corpo da matéria tridimensional, não poderíamos entender a indimensionalidade divina. E por isso mesmo, na questão 14 do Livro dos Espíritos, o Espírito que responde à questão a Kardec diz para que nós não nos mergulhássemos demasiadamente na questão de querer ter respostas tão complexas para a divindade, porque nós iríamos nos emaranhar num emaranhado do qual nós não lograríamos sair, dada a nossa condição de espíritos inferiores, mas que ao contrário, nós cuidássemos das coisas mais graves da nossa personalidade, que é o trabalho do nosso burilamento espiritual, para que chegue o dia em que nós possamos perceber a divindade com a maior grandeza do que é que nós conseguimos hoje. Mas esse período da razão, aqui ele vai inaugurar, Allan Kardec na sua obra, daria indícios para que nós pudéssemos questionar, como toda a humanidade tem questionado, a questão da nossa intemporalidade. De onde é que nós viemos? Para onde é que nós vamos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Todas essas questões que as religiões disseram para nós que eram mistérios divinos. E como mistérios divinos ninguém podia questionar. E quem o questionasse era considerado um herege. Então começamos a ter a oportunidade na obra espírita de questionar quem somos nós, para fazer voltar aquela mesma questão dos gregos antigos, que no famoso templo da cidade de Delfos, um templo dedicado a Apolo, estava gravado na sua fachada aquela notável frase: conhece-te a ti mesmo, conhecerás os deuses e dominarás o mundo. Para que nós pudéssemos começar a conhecer a nós mesmos, quem nós somos, de onde viemos. E a doutrina espírita começa, depois desse período inicial do Livro dos Espíritos, a aprofundar essa questão do conhecimento de nós mesmos. E chegamos à conclusão, ou melhor, ainda não à conclusão, mas a uma concepção mais avançada de que nós somos espíritos eternos, elementos, frutos de uma criação divina, e que estamos temporariamente na Terra, num corpo de carne, num breve período do berço ao túmulo, para que esta transição nossa se faça, ou essa trajetória nossa se faça
para o aperfeiçoamento de nossos pendores negativos e para o burilamento de nossa alma, a busca da divindade, do que é Deus, da divindade que nós desconhecemos ainda e para a qual nós caminhamos. E para que esse conhecimento nosso pudesse ter um conceito de compreensão mais profunda, nós passamos a ter então os nossos questionamentos de onde nós viemos, para onde nós vamos, e passamos a ter o conhecimento de que nós estamos num processo de transição, de transitoriedade, que o planeta Terra é uma breve escola, ainda que por muitos séculos tenhamos que aqui viver na humanidade que ora nos abriga. É dessa forma que nós então, os Espíritos, apresentaram que nós estamos, desde a época de Allan Kardec, no século XIX, a humanidade está num processo que nós chamamos de transição planetária, que nós viemos dos períodos da barbárie, que nós conhecemos muito bem na história da humanidade, e que nós chegamos à idade da razão, a época de Allan Kardec, depois dos grandes pensadores europeus, e que esse período prenunciava o período de uma era nova, o período da transição em que nós adentraríamos. Ao contrário do que as religiões nos pregaram, de que chegaria um momento em que Deus arrebataria a humanidade, separando os maus para o inferno e os bons para o reino dos céus, tentando dar uma explicação de uma concepção intuitiva que todos nós temos, de que nós temos um destino, que nós estamos caminhando para algum lugar, que de maneira intuitiva e inata nós trazemos isso, e onde é esse lugar e como é esse lugar. E aprofundando essas questões, Allan Kardec vai desenvolver a questão da transição planetária, que ele vai trabalhar no livro A Gênese com mais propriedade, em que ele vai ter, colher dos Espíritos, essas informações notáveis, de que teria chegado o momento em que nós seríamos então trabalhados enquanto espíritos coletivamente encarnados no planeta, nós estaríamos no processo de transição, em que nós, a Terra, como qualquer globo do universo, tende a passar dos estágios primitivos para os estados de maior esclarecimento espiritual, e que naturalmente carregará no seu dorso os seus habitantes, de acordo com as suas qualidades morais. E que a Terra seria expurgada desses espíritos maus, dos indivíduos devotados à maledicência, à crueldade, aqueles promotores da guerra, aqueles promotores da maldade, os indivíduos voltados à loucura da dominação do poder e da execração sobre os seus irmãos inferiores, para que a Terra então pudesse livrar desse processo. Só há uma saída, em que passariam a encarnar no planeta somente almas desejosas do crescimento espiritual. Ao contrário, aqueles espíritos, as almas não desejosas de colaborar, seriam deixadas ou levadas para mundos inferiores, onde eles pudessem experimentar o processo da regeneração, porque a divindade não lança eternamente ninguém aos fogos invernais, mas recupera todos nós através dos processos que são elaborados nas múltiplas encarnações, dando a todos nós as oportunidades benditas do crescimento espiritual. E então esse processo da transição teria se iniciado no século XIX, com o advento de novas revelações, mas que ele culminaria no momento em que a Terra passaria por tormentos, aqueles mesmos tormentos a que anunciara Jesus Cristo quando estivera entre nós, anunciando que nesses últimos tempos haveria tanta maldade e liberdade de fazer o mal, que os próprios eleitos, entre aspas, poderiam ser confundidos, em que aqueles outros que talvez enquadrássemos nós, que desejamos trabalhar e fazer o bem, poderiam ser confundidos com tanta maldade, com tanto desequilíbrio social, com tanta tormenta abatendo sobre a terra, que esses momentos pudessem representar esse momento da transição
para que a Terra atingisse dias melhores ou momentos melhores da sua evolução. E esses dias, diversos outros espíritos, através de diversos outros médiuns e outras obras espíritas, apresentaram-nos dizendo que esses dias são agora. Esses dias são, então, nesse momento crucial da transição dos nossos milênios que estamos vivendo agora, e que esse processo duraria algum tempo. Recordando o que Jesus Cristo nos dissera, que esses tempos seriam abreviados para que pudesse não cair o peso da dor tão grandemente sobre aqueles que desejassem de fato o bem. E que nesse tempo, afirmou Jesus Cristo, ai das grávidas. E aí, naturalmente, se não entendermos a lei das reencarnações, nós não poderemos entender por que Jesus Cristo havia afirmado, ai das grávidas nesses dias. Naturalmente, porque as grávidas, as senhoras, as mulheres que têm a missão da maternidade, que aceitam a trazer de volta aos corpos infantis espíritos necessitados do aprimoramento, são as que mais sofrem pela presença desses espíritos doentes, que vêm nas novas encarnações e trazem já às vezes desde o berço a tormenta da dor que as mães sofrem, aquelas que sofrem ao ver os seus filhos na adolescência pelos caminhos desvairados da drogadição, nas prisões, as mães que choram suas lágrimas tentando recuperar essas almas que vieram atormentadas, sofridas, doloridas e que não estão dando conta do processo da regeneração. Por isso, afirmou Jesus Cristo, ai das grávidas, ai delas, porque elas seriam as primeiras a sofrer as tormentas da presença massiva desses espíritos doentes. Mas também, anotado por Mateus e também por Lucas, os evangelistas, afirmam eles que nesses últimos dias, numa linguagem simbólica, haveria a separação do joio e do trigo, dos bons e dos maus, e que chegaria um momento em que, diz lá na sua simbologia, estando dois a cultivar o campo, um será levado e outro será deixado. Estando dois a orar no templo, um será levado e o outro será deixado. Naturalmente, dentro de uma visão não reencarnacionista, não se pode entender, ou teríamos que apelar para o fenômeno do arrebatamento, conforme muitos companheiros de outras religiões acreditam, que chegará um momento em que virá o anjo com a sua trompeta, e estando dois juntos, um vai ser levado para o reino dos céus e o outro ficará abandonado no planeta. Mas não é bem assim. Através do processo das nossas vibrações espirituais, com a faixa vibratória em que nós vibramos, é que haverá naturalmente as separações, porque hoje nós bem o sabemos. Estando duas pessoas, mesmo juntas, dentro de um lar, mas estão distantes, separadas pela vibração espiritual, e uma delas, naturalmente, pelo fenômeno da morte, será levada aos mundos melhores ou regiões espirituais melhoradas, porque assim fizeram por merecer. Mas aquele outro, talvez, estando mesmo no mesmo lar, mas que não tenha feito o esforço necessário, não tenha se dedicado com afinco à tarefa do bem, naturalmente serão deixados para mundos inferiores, ou não terão a oportunidade da reencarnação como deveriam, ou como desejariam. Estando duas pessoas no templo, numa igreja, em qualquer lugar, numa casa espírita, por exemplo, duas pessoas, ou nós seremos separados ou divididos, não por um critério arbitrário da divindade, mas pelo nosso padrão vibratório. Aquele que está numa igreja por um desejo sincero e altaneiro de melhorar-se, de burilar-se, de prestar um serviço à humanidade. Aquele que está numa casa espírita com um propósito verdadeiro de acolher, de amar, de servir, de perdoar, de trabalhar no bem. E aquele outro que na casa espírita tem apenas esse ambiente como o desafogar das suas ansiedades,
sem qualquer compromisso com o burilamento interior, mantendo mesmo a faixa do ódio, na sintonia com os seus desequilíbrios, naturalmente o processo da desencarnação separará os dois, ainda que por muito amigo o sejam, pelo padrão vibratório. É o momento das transições, em que as novas encarnações só serão abertas àqueles que de fato queiram trabalhar no serviço da edificação espiritual. E os bons espíritos afirmaram ainda a Allan Kardec que essa nova geração que surgiria, ela não seria constituída exclusivamente de espíritos iluminados, mas senão daqueles de boa vontade, daqueles que tenham trabalhado para o burilamento de si próprios com todo afinco e todo fervor. Esses seriam convidados a novas encarnações. E nós chegaríamos ao período chamado da regeneração. E esse período, como nós sabemos, os espíritos jamais dão datas. E aqueles que afirmam, ou que tenham informado através de qualquer médium que seja, datas fixas para que esse momento de transição se estabeleça, se equivocaram ou se equivocarão. Porque nem Jesus Cristo, quando ele fala aquela famosa preleção em que ele fala desses tempos futuros, que essas coisas aconteceriam, os seus apóstolos lhes perguntaram: Senhor, mas quando é que vai acontecer essas coisas? Ele diz: nem eu sei, nem o Pai, senão o Pai que está nos céus. Ele quis dar uma explicação, talvez mais profunda, ou ele poderia dar uma explicação mais profunda, se ele quisesse tratar de explicar que nós somos o resultado das nossas livres escolhas, do nosso livre-arbítrio, e que a coletividade humana tem liberdade para escolhas. E quando nós fixamos datas, essas datas podem não se dar coincidentemente, porque conforme diz o Espírito Emmanuel, as profecias são dadas como alertas, mas não para serem cumpridas. Porque quando elas são dadas como alertas, elas podem mudar o curso da história. E a história da humanidade tem grandes exemplos nessa direção. Lembramos, por exemplo, o exemplo de Jonas, aquele que foi narrado na Bíblia como alguém que foi indicado pelo Espírito que ele dirigia para pregar na cidade de Nínive, para lançar naquela cidade as advertências proféticas de que ela estava condenada a um processo de destruição se eles não abdicassem da vida dissoluta que estavam vivendo. E ele, cansado de falar para os seus concidadãos, e eles não aceitando a sua fala, ele tentou fugir. O primeiro navio que estava no porto, ele entrou no navio e fugiu. Mas estando em alto mar, o navio foi balançado de todas as formas, e ele então, aqueles que estavam junto com ele, disseram: alguém aqui não está devidamente apregoado ou com os valores verdadeiros das nossas divindades, e por isso os deuses nos castigam. E ele então, sentindo que ele era aquele que estava fugindo das profecias que ele deveria fazer em Nínive, ele disse: sou eu. Eles lançaram no mar, e por um fenômeno de transporte ele foi levado à praia, e que gerou aquela história de que ele foi engolido por uma baleia e vomitado à praia. Foi um fenômeno de transporte para aqueles espíritos, mostrando a ele: olha, a sua tarefa é aqui, porque você tenta fugir. E ele então teve que resignar-se a continuar a pregação ali mesmo, até que um dia eles mudaram. Aqueles cidadãos deram conta de que deveriam mudar de conduta, e toda aquela profecia que ele fez não se cumpriu. Então ele ficou magoado, e ele vai reclamar com o espírito que ele guiava, que ele chamava de o Espírito do Senhor. E diz: mas você me fez passar de cara grande, porque você me disse que haveria cataclismas, haveria punição, que seria fogo do céu sobre essa cidade, e não aconteceu. Aí o Espírito lhe diz: mas eles regeneraram, eles atenderam ao chamado, então não é justo que desça o fogo dos céus. Então a profecia não se cumpriu. As advertências espirituais são dadas à humanidade em todas as épocas. Algumas ou muitas delas não se cumprem, porque o coletivo da humanidade, quando resolve mudar,
pelo seu livre-arbítrio, dá-se conta de que essas punições, entre aspas, não são necessárias para educar-nos, porque nós o fazemos pela nossa própria livre vontade. E então, essas profecias que foram apresentadas até mesmo no nosso meio espírita, elas estão destituídas de autoridade, e nós bem o sabemos. Foi-nos afirmado, por exemplo, no ano de 1971, na Rádio Tupi, na TV Tupi, que cobriu o Brasil inteiro, o médium Francisco Cândido Xavier fez uma previsão, que foi autorizada, de que a partir daquela data, do ano de 1969, quando o homem pousou na Lua e abriu assim o primeiro contato de fato fora do planeta Terra para suas conquistas posteriores, que a partir dali os bons espíritos que dirigem o planeta deram à nossa Terra 50 anos para que ela pudesse regenerar-se. Que se nesse período o homem não entrasse em guerras, não digladiasse, não se entrasse numa guerra de extermínio, nós chegaríamos no período, logicamente, de 2019, em que nós então entraríamos gloriosos na época da era da regeneração. E aí no nosso meio espírita, que não se dão a tarefa de estudar com critério, com razão cartesiana a doutrina dos espíritos, começamos a divulgar e propalar essa ideia de que nós teríamos uma transição no ano de 2019. Saiu até filme, porque também os maias haviam feito previsões, também os sumérios, também os judeus, também gregos, também romanos, todos fizeram previsões a respeito dessa época transitória do planeta. Nenhum deles acertaram datas, porque a humanidade vem ao longo do tempo trabalhando-se a si mesmo, trabalhando-se ou avançando ou atrasando períodos e etapas do nosso processo evolutivo. E os maias disseram, pelos cálculos que foram trabalhados pelos especialistas, que esse período daria no ano de 2012. E todo mundo esperou o ano de 2012, até que apareceu alguns espíritas mais afoitos que disseram que não era em 2012, mas que era 2019. E 2019 já está terminando. E não aconteceu nenhum cataclisma. E nem acontecerá. No ano de 1866, no dia 25 de abril, em Paris, Allan Kardec recebe através de 2 médiuns sonambúlicos, que são os médiuns que têm maior fidelidade na sua transmissão da informação, porque eles não têm domínio sobre o que falam. Esses médiuns sonambúlicos fizeram previsões sobre esse período de transição que nós estamos passando. E essa transcrição dessas comunicações está no livro Obras Póstumas. Ou seja, foi colocado num livro que foi escrito, que são os escritos de Kardec, mas que foi publicado depois de sua morte. Nessas comunicações que nós citamos, do ano de 1866, 25 de abril, os espíritos são categóricos e dizem: não haverá cataclismas, conforme podem imaginar. Não haverá a destruição do planeta, conforme dizem os mais afoitos. Mas haverá uma transição de almas. Aqueles que passarão a encarnar no planeta serão aqueles de índole melhor. Aqueles que tenham trabalhado a sua personalidade. Aqueles que tenham trabalhado a intimidade do seu ser para o progresso próprio e coletivo. Ao mesmo tempo, aqueles espíritos que tenham trabalhado, que não tenham trabalhado, que tenham restado através das suas múltiplas existências, abandonado o processo da sua educação espiritual, esses serão levados a mundos inferiores, ou, diz o Espírito, serão levados às regiões de espíritos ainda não desenvolvidos e primitivos do planeta Terra, para poder levar a eles o progresso. E então, diz esses espíritos que nesse momento em que nós seríamos marcados por alguns eventos, e um deles, diz o Espírito, dizem esses espíritos, que o evento que nós poderíamos marcar como decisivo para marcar a transição do planeta Terra para dias melhores,
seria aquele em que recrudesceria a matança, recrudesceria o suicídio, até mesmo entre crianças, diz os Espíritos. E é exatamente o que nós estamos vendo agora. Segundo me consta, nos anais da história da humanidade, nunca houve tanta matança e tanto suicídio como tem acontecido na Terra dos nossos dias. Inclusive entre crianças, que está confirmando o que diz o Espírito naquelas comunicações. Disseram nessa mesma comunicação que os homens incautos, as pessoas incautas, elas apressariam o processo de destruição do planeta através das suas ações. E nós temos visto que os homens têm apressado o avanço da destruição do planeta pela sua própria incapacidade de serem ecologicamente corretos, destruindo o planeta para acumular ouro, para acumular a prata, para acumular bens que ficaram no planeta, destruindo o planeta. E diz os Espíritos, disseram esses Espíritos, e dessa forma eles estarão acelerando o processo da transição, porque a misericórdia divina terá que intervir para colocar um basta nesse processo, para que o planeta não seja tão sacrificado. Disseram ainda nesta comunicação que a loucura no mundo seria de tão vastas proporções que um grande número de criaturas estariam entre os vivos como se fossem mortos, que estariam mesmo vivendo, mas estariam considerados riscados de entre os vivos. E naturalmente, esses são os momentos da loucura. Nós sabemos que o processo da depressão na humanidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a mais grave epidemia do planeta, e ela tem crescido assustadoramente. Que para combater o processo da competição que nós somos levados, pelo processo em que nós fomos educados ou mal educados, que nós deveríamos competir uns com os outros, para ter o melhor carro, o melhor aparelho de celular, a melhor casa, para que tivéssemos o melhor emprego e etc. O melhor, nós devêssemos competir com os outros, fazendo-nos retroceder à idade das cavernas, em que o homem disputava um com o outro uma caverna, uma cova melhor para abrigar-se dos ventos e das tempestades. Nós nos tornamos loucos, e o indivíduo vive à cata de tentar ganhar mais dinheiro, para ter uma conta mais poupuda, para ostentar com maior grandeza os seus bens, e por isso mesmo tornamos-nos loucos. As criaturas enlouqueceram. E para alcançar esse desiderato, as pessoas passaram a viver à base de drogas, as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Nós vivemos uma época em que, para aqueles que são de uma certa idade, nas épocas da nossa adolescência, nós vivíamos numa cidade como Barra Velha, por exemplo, e às vezes havia uma ou duas farmácias e dava conta de todo mundo. Agora, em todas as esquinas existe uma farmácia, todas elas vendem e todas as pessoas estão intoxicadas para poder dar conta de viver no mundo de competição que nós estamos vivendo. Sem contar as drogas ilícitas, em que as pessoas passam a viver, como diz o Espírito lá naquela publicação de 1866, passam a ser riscados de dentre os vivos, passam a ser os zumbis, criaturas que não têm qualquer sensibilidade social, não têm qualquer tipo de uma referência social ou familiar, porque a droga lhes tomou as percepções, enlouquecidas, atormentadas por esse processo de transição doloroso que nós estamos vivendo. Almas que não têm coragem de enfrentar os desafios existenciais e por isso mesmo tombaram na vala comum da criminalidade com a humanidade, com elas próprias, tombando muitas delas no suicídio e na loucura. Esses são os sinais dos tempos da transição. Mas aí nós poderíamos nos perguntar, então, se as coisas estão dessa forma, quando é que isso vai acabar?
E aí ficam aquelas dúvidas. Depende de nós. Depende da nossa coletividade. Os seres humanos estão tendo, pelas redes sociais de agora, incentivos de todas as sortes. Nós abrimos as nossas redes sociais, nós abrimos as páginas da internet e nós podemos ver pela televisão, rádio, seja o que for, nós temos convites de toda sorte, convites ao mal, à maledicência, ao crime, ao ódio, à incitação do ódio, mas nós temos também o convite à brandura, à paz, ao amor. Nós vemos homens extraordinários como o Dalai Lama, que quando lhe perguntaram recentemente qual é a melhor religião, ele diz assim: a melhor religião é aquela que traz mais compaixão e desenvolve mais compaixão no homem. Homens que já sabem que religião não salva ninguém, mas que são os valores morais. Homens extraordinários como Papa Francisco, um homem extraordinário de sorriso belo, que veio para trazer uma luz, uma clarear à cristandade. Homem como ele que, quando lhe perguntaram os repórteres numa roda amiga de conversação, sem os protocolos da exuberância, lhe perguntaram sobre a homossexualidade, que é um fator grave, ou melhor, evidente na nossa sociedade, que nós deveríamos trabalhar no respeito, na dignidade que todo ser humano merece. Lhe perguntaram e ele teve aquela resposta notável, de almas nobres: quem sou eu para acusar ou para dar diretrizes nessa direção? Porque são almas nobres. Naturalmente, se perguntasse para o seu antecessor, ele deveria, acredito eu, ele deveria citar a encíclica Rerum Novarum, capítulo tal, parágrafo tal, que já está estabelecida uma regra da igreja, que deve ser dessa daquela forma, e etc e tal. Mas as almas nobres estão aí. Homens como o cacique Raoni, que vivendo numa cabana de palha no meio da Amazônia, é recebido pelo Papa, é recebido pelas autoridades internacionais, para falar da preservação da Mãe Terra e para dar uma lição a nós, os chamados espiritualistas, porque ele diz assim na sua carta: quando os vossos espíritos deixarem a terra, aí verão e sofrerão tudo quanto fizeram a terra sofrer, sabendo ele, o índio, sabendo das consequências que nós temos no mundo espiritual dos nossos atos feitos na terra. Sinal dos tempos, sinal de que na época de Jesus Cristo ele disse assim: quando todo o meu evangelho for pregado em todos os rincões do planeta, aí então virá o fim. Até no seio da floresta amazônica tem um índio falando do evangelho. Ele não está falando de Mateus, Lucas, João, Marcos, etc. Ele está falando na prática, ensinando aos seus companheiros das tribos amazônicas, está falando do evangelho, porque isso é evangelho, ensinando a ser bondade com os animais, com as águas, com as plantas, com o planeta, ensinando a eles que há uma vida depois da morte e que todos sofrerão as consequências dos seus atos. Isso é pregar o evangelho. O Dalai Lama e tantos outros homens pelo mundo inteiro falando da caridade, do amor de uma era nova. Esse é o momento em que nós estamos nesse processo da transição, em que nós vamos chacoalhar para que o lixo que nós trazemos fique para trás. Infelizmente, diz os Espíritos, uma grande massa de espíritos atormentados, aqueles que não tiveram a coragem de avançar devidamente no processo da evolução, eles seriam deixados, não jogados ao lixo dos infernos, mas eles seriam levados a mundos inferiores para que pudessem recomeçar, para que possam recomeçar o processo da evolução espiritual que eles ainda não conseguiram alcançar. E nós, acreditamos nós, deveremos ficar no planeta, sim, talvez, se nós estivermos aprendendo e exercitando a mensagem religiosa que a espiritualidade, que o Espiritismo nos traz. Que esse Espiritismo que é a revivência da mensagem de Jesus Cristo.
mas para ser vivida na prática, na essência, nos valores eternos das nossas qualidades morais. E então, voltando à questão das datas, nenhum cataclisma vai acontecer. Muitos estão a explorar a crendice e os medos nossos para vender os seus livros, os seus filmes, etc., afirmando que as datas são essas ou aquelas outras. Mas, quando se fala em data, essas datas sempre atormentam o nosso íntimo. E então, eu citarei 2 fatos que me pareceram interessantes. Dizem, e eu já li isso em alguma reportagem, de que numa conversa espontânea e natural, o grande médium e benfeitor Francisco Cândido Xavier teria dito que por volta do ano de 2050, a Terra teria atingido esse estado de início do processo regenerativo e que nós já teríamos realmente abandonado o período mais grosseiro das nossas violências que estamos vivendo agora em 2019, por exemplo, e nós já poderíamos então marcar como um limite, mais ou menos, porque esse período ele não se dará naturalmente por um apagar das luzes e acender de outras. É como se fosse no lusco-fusco da madrugada. As primeiras estrelas vão perdendo o seu brilho para que a luz do sol vá chegando pelo amanhecer. E naquele momento ninguém sabe se é dia ou se é noite. Mas quando se dá conta, a noite se foi e o dia já chegou. Que esse período aconteceria mais ou menos por ano 2050. Naturalmente, dependendo das nossas qualidades, dos nossos esforços. E aí, eu me recordo de que eu estava numa conversa com um grande amigo meu, que se chama August Kirk. Ele é estoniano, nascido na Rússia. Ele tem 80 anos de idade, é tradutor das obras de Allan Kardec para o estoniano. E eu estava conversando com ele, certa época, e ele me fez uma pergunta a respeito desse período da transição. Porque ele disse assim: eu tenho uma experiência mediúnica extraordinária, que me foi feito 2 revelações. E uma delas se cumpriu integralmente. A outra, eu não saberia se ela pode ser verdade. O que você me diz? E me narrou a seguinte história. Era o dia 24 de dezembro do ano de 1947. Ele estava nas estepes russas a guardar o rebanho, porque era filho de uma viúva de 11 filhos. O seu pai havia sido exportado para a Sibéria para trabalhar no Gulag. Ele havia sido, quando o seu pai lhe deixou, ele tinha 2 anos e meio de idade. Ele viu todo o sofrimento da sua mãe para criar os 11 filhos. E naquele dia, 24 de dezembro de 1947, ele estava guardado numa casinha de madeira, porque neva na Rússia e a temperatura chega a 20, 30 graus abaixo de zero nessa época. Ele estava guardado numa casinha de madeira junto com alguns outros coleguinhas. Ele tinha 12 anos de idade. Ele estava guardando o rebanho. E como nesses períodos do inverno russo, em que o dia parece quase uma noite, uma tarde escura, e as noites são muito escuras, e naquele dia ele só podia ver a neve que cobriu os campos, e havia um tédio para esperar o dia passar enquanto os animais pastavam naquela região. Eles começaram a inventar coisas para brincar, as crianças protegidas na casinha de madeira. E eles então, uma das crianças disse assim: por que nós não colocamos o pratinho para brincar com o pratinho? Aqui no Brasil costuma-se as crianças brincar com a brincadeira do copo. Eles lá brincam com um pratinho. Colocam o pratinho sobre a mesa, fazem aquela evocação e começam a fazer as perguntas. Cada coleguinha fez a sua pergunta. Naturalmente, as perguntas naturais de qualquer criança. Um deles perguntava com quem eu vou me casar, se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou ficar rico, etc. e tal. Mas Augusto era um menino marcado por muita dor, por uma preocupação muito grande com sua mãe, que era a provedora do lar e que ele cuidava do rebanho exatamente para ajudá-la. Ele então fez a pergunta, na sua vez de perguntar ao pratinho, ele fez uma pergunta inteligente, porque nós bem sabemos que os bons espíritos,
eles atendem à intenção nossa, às nossas boas intenções. E o menino tinha uma intenção grandiosa. Ele fez duas perguntas. Quando é que na Terra, resta lembrar, antes de falar da pergunta, que ele havia passado uma tragédia na Segunda Guerra Mundial, porque ele tem uma irmã que ficou presa 3 anos em Leningrado, cercado pelas tropas alemãs. Ele teve irmãos que foram presos porque eles se negaram a lutar no exército soviético, outros porque fugiram do país, etc. E ele viu a dor de sua mãe, ele viu a dor dos seus irmãos, ele viu tanta tragédia, ele viu a fome. Então ele queria um mundo de paz. Ele então fez a seguinte pergunta ao Espírito que queria lhe responder através do pratinho: quando é que nós teremos na Terra a paz verdadeira, em que nós não precisaremos passar fome, em que nós não nos mataremos, em que nós finalmente conseguiremos ser criaturas irmãs umas das outras? Ele estava cansado de dor. E o Espírito respondeu em 1947. Esse período que você se refere, ele se dará no ano de 2052. Então ele me disse, quando o Espírito respondeu isso, eu tive um desânimo total. Eu era um menino que estava começando a vida. Eu naturalmente não viveria até 2052. Mas eu fiz a segunda pergunta. Essa outra pergunta então tocava diretamente a minha vida pessoal. Qual vai ser a minha profissão? Porque ele tinha uma necessidade de ajudar a mãe, uma preocupação de ajudar a mãe, um garoto com 12 anos, um espírito nobre. E aí o Espírito respondeu: tu serás engenheiro eletricista. Ele disse: eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Em 1947, um camponês russo não conhecia o que era lâmpada elétrica. Eu não sabia o que era eletricidade. Mas a vida não tem as suas histórias. Quando ele completou 15 anos de idade, o governo central de Moscou mandou que o processo de educação popular devesse mandar todos os garotos e as garotas para os liceus técnicos, para que formassem mão de obra, porque havia passado a Segunda Guerra e a Rússia estava arrasada e precisava de mão de obra para erguer o país. E ele foi levado para o liceu para estudar engenharia elétrica. Formou-se em engenharia elétrica, trabalhou durante 30 anos como engenheiro elétrico, tornou-se espírita através das obras espíritas em Esperanto, porque primeiro ele se tornou esperantista, e passou a encantar-se com essa obra majestosa. E ele me disse duas respostas dadas no mesmo momento pelo mesmo Espírito. Uma delas se concretizou integralmente, apesar do meu ceticismo, e a outra, aí eu me recordei. Eu me recordei que em outras partes do mundo essa data está vagando nas cabeças. Até mesmo os especialistas que não têm nada a ver com revelação espiritual, mas analistas científicos de estatísticas têm trabalhado essa ideia de que a partir do ano 2050, por volta disso, a Terra entre no processo da chamada Idade de Ouro, em que nós então realmente teremos aprendido com o passado e nós avançaremos para o futuro. Essas datas não são fixas, mas diz Carl Gustav Jung que há o chamado inconsciente coletivo, e quando o inconsciente coletivo manifesta, é porque há uma verdade coletiva que está no astral, no éter, seja o que for, na dimensão espiritual do planeta, e que ela se concretiza. É o que nós esperamos. Esse momento de transição planetária, em que essa época da razão que nós vivemos, em que nós buscamos, em que nós rechaçamos as crendices populares, as crendices igrejeiras, para que nós pudéssemos estar preparados com a nova tecnologia para o período da regeneração. E aí apresentam-se outros fatos que nos dão sinais de que esse período realmente chegou. E um deles, por exemplo, é o advento da tecnologia. A tecnologia está chegando a um período tão extraordinário que nós bem sabemos que ela não pode cair nas mãos de criaturas más, porque se cair, destrói a humanidade. São os espíritos inferiores, diz Joana de Ângeles,
São os espíritos atrasados que destroem o planeta, que trabalham contra a ecologia, diz Joana de Anjos em muitas de suas obras. E são eles que usam de todos os recursos tecnológicos para a destruição. E a tecnologia está aí. Oportunamente, eu vi uma apresentação num vídeo de um apresentador num vasto auditório, talvez com mais de 500 pessoas, em que ele apresentava um pequeno drone que cabe na palma da mão. Esse drone, ele tem a inteligência artificial que responde a qualquer estímulo 100 vezes mais rápido do que o ser humano, no pequeno drone. E ele leva no seu bojo 10 gramas de um explosivo letal. E ele grava na sua memória, na memória desse pequeno robô, ele grava a imagem de uma pessoa qualquer. E ele é solto numa cidade. Ele olha todas as pessoas. Ele sobrevoa toda a cidade, exatamente aquela que está gravada na sua programação. Ele se lança sobre a sua cabeça e explode as 10 gramas de explosivo e mata aquela pessoa. E então, esse apresentador faz a apresentação no palco. Ele coloca um boneco, um manequim, faz a fotografia do manequim, grava um chip da memória do seu drone, joga ele no meio do grande auditório, ele vai voando, passando por todas as pessoas, visualizando todos os rostos, as faces, e ele então localiza o boneco, lança-se sobre ele e explode a cabeça. Ele diz, ele é tão pequeno como um besouro, milhões deles serão despejados sobre as cidades, programados para matar pessoas. Então não terá mais guerra de soldado. As pessoas irão, os terroristas, as pessoas milicianas, as pessoas enlouquecidas no ódio e na vingança, eles matarão uns aos outros, tudo se darão aos outros, e não é uma ficção científica, é coisa de agora, já está disponível, já está no mercado negro das armas. Agora nós nos perguntamos, Deus é amor, Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele é o amor da humanidade, Ele não deixará que essas armas letais venham servir para afugentar-nos, atormentar-nos e enlouquecer-nos. Armas semelhantes a essas. Porque naturalmente o processo de limpeza dessas almas doentes que irão usar esses instrumentos contra nós deverá estar em curso. Porque nos afirmou Jesus Cristo que esses dias seriam abreviados em favor dos bons. Afirmou Jesus Cristo. Então, se essa tecnologia está aí para ser usada para o mal, é provável que nesse 2050, talvez, quiçá, se nós nos esforçarmos, se nós fizermos a nossa parte, conforme nós falamos ontem, lá no grupo Elo de Amor, se quando nós olharmos a televisão e nós vermos aquelas cenas de ódio e de violência que passam uma atrás da outra, nós não entrarmos na sintonia, nós orarmos por eles. Porque essa é a diferença. Essa é a diferença que fala no Evangelho. Estando dois num templo a orar, um será levado e outro será tirado. Porque quando eu vejo a cena da televisão, em que um sequestrador, um estuprador, seja o que for, e eu tenho a coragem de dizer meu Senhor e Salvador, eu oro por aquele meu irmão desgraçado, ele é um louco. Ou aquele indivíduo que eu acuso como corrupto, que tenha roubado milhões da saúde pública, eu tenho a coragem de dizer para meu Senhor, ele é meu irmão. Eu preciso estar diferenciado dos outros que estão apenas apontando o dedo sujo e acusando e lançando a profundeza dos infernos. Eu tenho que ter a coragem de ser diferente no momento da transição. E eu vou dizer, ele é meu irmão. Ele precisa de ser tocado pela mente de alguém para dizer, acorda, desperta-te da tua letargia, estás riscado de dentre os vivos, acorda para a vida, volta-te aos braços da caridade, do amor e das bênçãos divinas. Isso é estar do lado correto da transição. Porque se eu me alio à maldade que aí está, qual a diferença minha? Qual a diferença que eu terei diante do conhecimento espírita, do conhecimento evangélico que eu disponho, quando eu uso das mesmas armas do crime
das mesmas armas da maldade, do ódio, da perseguição e da loucura que está estampado na humanidade. Se eu não posso ser o sal da terra, se eu não posso exercitar o amor, se eu não posso exercitar o perdão é a chave mágica da nossa libertação. E ainda hoje eu tive a oportunidade de ver uma declaração de uma mulher judia que foi objeto de experiências nos laboratórios de Auschwitz. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela era uma criança de 7 anos de idade. Ela lembra os cortes que ela sofria, as torturas, dado a presença de 2 oficiais alemães, um deles, Josef Mengele, que nós conhecemos de nome, porque esteve no Brasil. E ela, eu vi hoje o filme dela, ela falando que depois que ela conseguiu perdoá-los, a sua vida mudou radicalmente. Ela descobriu que um deles estava vivo. Ela escreveu uma carta para ele e disse: eu quero te visitar. Eu fui uma das gêmeas que você fez experiências. Eu sofro até hoje a tormenta das sequelas dos meus rins que não funcionam, das minhas veias cortadas, das mazelas, mas eu quero te encontrar, porque você estava errado, mas nós temos que reconciliar. E ela foi à Alemanha para reencontrá-lo, combinaram de voltar a Auschwitz, para poder, ali naquela câmara de concentração de gás, naquele laboratório, ela pudesse, junto com o seu algoz, pedir perdão, ele para ela e ela lhe perdoar. Os dois se abraçaram. E aí então restava perdoar a Mengele, que já estava morto. Aí então a psicóloga sua disse: você vai fazer o seguinte, você vai para casa e você vai, no momento que você se sentir tranquila, você imagine que Mengele está perto de você. E você diz a ele: eu te perdoo, porque você estava errado, equivocado. E então ela disse que fez esse processo. Ele imaginou que ele estava perto. Eu acredito, nós os espíritos acreditamos que ele realmente pode ter sido evocado pela força mental da mulher, que foi a sua vítima e que agora queria perdoá-lo. E ela então disse: eu te perdoo. E ela então relata, essa mulher judia, hoje já com mais de quase 90 anos de idade: a partir daquele momento eu passei a ser outra pessoa, mudou-se tudo, novo horizonte. E os meus irmãos judeus me acusam, eles me recriminam porque eu tenha feito esse ato, mas eu fiz porque foi a minha libertação, e a libertação deles, porque eram pessoas doentes. Essas almas grandiosas que são capazes de fazer isso. Mas nós, os espíritas, por uma pequena intriga de qualquer natureza, porque alguém queria que a reunião fosse de manhã e eu fiz a reunião à tarde, alguém que queria que o encontro fosse numa data tal e eu fiz o encontro na outra data, ficam inimigos. Não tem a capacidade da resiliência espiritual que nós precisamos para esses dias da transição. Porque senão, dos dois que estarão no templo a rezar, que somos nós, um será levado, aquele que esteja alinhado com as hostes da cristandade, aqueles que estejam alinhados com a dignidade humana, com os valores do cristianismo, o redivivo que nós dizemos seguir, e daqueles outros que estão apenas, nós outros que estamos apenas a ouvir, entrar pelo ouvido, ou às vezes nem entram pelo ouvido, porque nós estamos arraigados aos nossos modismos e às nossas tradições miseráveis que nos mantém escravos da nossa ignorância. Por isso, meus caros amigos, muito mais do que entender da filosofia espírita, da ciência espírita, disputar primazias no nosso pobre movimento espírita, aonde os chiquistas, os seguidores de Chico Xavier, digladiam com os divaldistas, os seguidores de Divaldo Franco. Aqueles dizem que não assistem o filme do Divaldo por essa ou aquela razão, e aqueles outros que dizem que... E aí vamos inventando coisas, sem trabalhar o essencial, sem ver as verdades eternas que nós temos nas nossas mãos, sem se libertar do atavismo que nós trazemos de outras religiões, para tentar endeusar uns e outros, para aqueles que despendem largas quantias de dinheiro para ir a Pedro Leopoldo em Minas Gerais para estar no túmulo
ou em Uberaba, vai estar no túmulo de Chico Xavier, fazendo uma romaria, mas não dão R$20 para ajudar a pagar a conta de luz do centro espírita, mas despendem para ir ver túmulos de Chico Xavier, para ver museus de Chico Xavier em Minas Gerais, para exaltar, e daqui a pouco fazem as romarias. Lamentavelmente, nós somos criaturas muito pobres, não entendemos a mensagem do Consolador, e nós estamos no momento da transição, não há mais tempo. Esta, para todos nós aqui, talvez, com certeza, quase com certeza, é a nossa última encarnação antes da regeneração. Essa é a nossa última. Nós estamos vivendo celeremente. Hoje é 2 de outubro de 2019. Nós não vimos passar estes 9 meses desse ano. Está tudo acelerado. A transição está batendo as nossas portas e nós estamos disputando por quinquilharias, por misérias humanas. Nós estamos exaltando nosso ego, publicando livros de qualquer teor, qualquer que seja, para exaltar-nos, mas sem qualquer princípio da humildade, dos nossos valores eternos, da nossa busca interior. Eis porque, meus caros amigos, o momento da transição exige de nós galhardia, determinação e coragem, e para isso nós somos convocados e nós aceitamos a encarnação nos meados do século passado, para que agora estivéssemos no momento da transição e para dar um testemunho. Nós aceitamos esse desafio, nós aceitamos e assinamos embaixo com os nossos guias dando nosso aval. Eles irão para o campo de batalha, mas eles serão bons espíritas, que serão a mesma coisa de bons cristãos. Eles seguirão aquele lema de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. É a caridade para o estuprador, para o dominador, para o espoliador, para o criminoso de qualquer espécie, para a mulher, para o filho, para o irmão, para qualquer um, porque todos nós somos criaturas endividadas, e por isso estamos no planeta Terra, nesse processo doloroso de expiação de provas ainda. Esse é o momento de transição em que nós somos convocados, a era da razão, ao raciocínio lógico. O que eu estou a fazer? Qual é o Deus? Qual é a mensagem divina que eu aprendi na doutrina espírita? E aí eu teria a coragem e a audácia de ser espírita, de ser cristão, de enfrentar os desafios, mas de não sucumbir, de não perder a dignidade. A dignidade de avançar pelos rumos tortuosos da existência terrena, sem os mesmos acúlios da dor, sem ter que olhar para a minha consciência e ter medo da minha consciência. Que a misericórdia divina, que bafeja os nossos corações, que nos trouxe a grandeza da doutrina dos Espíritos, que nos ensinou que esse é o momento da transição, que nos deu todos os sinais claros desse momento, cujas datas flutuam, mas é mais ou menos nesses períodos, conforme os Espíritos têm nos falado, para que nós nos candidatemos ao reino dos céus vindouro, que nos afirmou Jesus Cristo, que os bons herdarão a terra, e nós temos que herdar essa terra prometida, e é na nova encarnação. Para isso é necessário ter destemor, coragem e galhardia. Que o Senhor da vida nos guarde nesta noite, abrandando os nossos corações. Muita luz, muita paz.